Quando eu cheguei em Portugal, uma amiga que já morava aqui há uns 2 anos me falou uma coisa que ficou ecoando na minha cabeça por muito tempo. Carol, calma. Você é super empreendedora, você vai querer chegar aqui e já querer montar logo o seu negócio de cara. Mas primeiro, observa, entende o país. Assim que eu cheguei, eu não tinha planos de abrir negócio nenhum e ainda brinquei, não, Fê, eu não vim para empreender, eu vim para passar esse ano, não vou trabalhar, eu não penso em abrir nada aqui por enquanto. Mas aquela frase ficou ali, porque era uma pessoa que tinha me acompanhado muitos anos e que me conhecia o meu impulso e a minha ansiedade de fazer acontecer. Se você já assistiu os meus outros vídeos, dá aquele like, porque você sabe que eu não faço ninguém perder tempo aqui no YouTube. Eu sempre venho com conteúdo, com consistência, com ideias e com a minha vivência real. Então, se inscrever no canal e quem sabe até indicar para outros amigos que estejam por aqui. Esse vídeo com certeza vai valer a pena. E as pessoas tendem a achar que um negócio, ele é um negócio em qualquer lugar, né? Mas não é. Acho que é um dos maiores erros de quem imigra. Achar que entende de um mercado só porque entende de empreendedorismo. Só porque você já tinha um negócio no Brasil, então agora, naturalmente, você pode ter um negócio em qualquer outro lugar do mundo. Mas Portugal não funciona como o Brasil. Português não consome igual o brasileiro, ele não decide a compra de forma igual, ele não prioriza as mesmas coisas e ele não reage às mesmas estratégias e não cria vínculo do mesmo jeito. E isso não é uma crítica, isso é simplesmente a cultura, é como um outro povo vive. A gente vem do Brasil acostumado com velocidade, com impulso, com novidade toda semana, com comprar por comprar, com consumismo, com marketing agressivo, com compra agora, reserve agora. E aqui não funciona assim. Aqui existe uma coisa muito forte, aqui existe o hábito, a repetição, a confiança construída ao longo do tempo. E coisas muito novas nem sempre dão certo muito rápido. O português ele é muito fiel ao que ele já consome. E isso muda completamente a forma como o negócio cresce aqui. E talvez o plot twist, o grande insight desse vídeo seja isso que eu vou te dizer agora. Empreender em Portugal talvez seja muito menos você abrir uma empresa rapidamente para fazer dinheiro e muito mais você aprender a observar. Porque antes de empreender aqui, você precisa viver aqui. E olhando hoje, além do privilégio financeiro de não ter a necessidade real de trabalhar para que eu pudesse me sustentar aqui no país, afinal eu vim com um visto D7, que é o visto para quem já tem renda própria ou é reformado. Então eu tive esse tempo para observar como as pessoas vivem aqui, o que elas consideram caro, o que elas consideram luxo, as prioridades dela, o que elas valorizam, o que elas não valorizam, principalmente o que realmente falta no mercado. Porque às vezes o pessoal chega aqui e o que eu vejo é, isso não tem aqui, isso vai bombar. Ou, o que dá dinheiro em Portugal é café, então vamos abrir um café. Isso acontece muito, eu já escutei muito aqui. E eu já vi muita gente que veio do Brasil, trouxe todas as economias, abriu um negócio, assim que chegou, e não deu 6 meses, estava com a porta fechada. Passou 1 ano para cumprir o contrato e perdeu tudo, todo aquele investimento, às vezes o dinheiro de uma vida. A grande diferença que você tem que observar quando chega aqui não é porque existe no Brasil que não existe aqui, que realmente o mercado precisa. Não tem procura suficiente por ele. Uma coisa que eu aprendi mesmo ali no dia a dia e na cara dura e passando por algumas experiências foi quando você pergunta para as pessoas o que elas acham do mercado, que você está pensando em entrar, prepare-se, que quase ninguém vai validar a sua ideia. Não é necessariamente uma maldade, não é porque elas não acreditam, não é porque elas não te incentivam, não é porque elas querem não ter um concorrente, que elas veem você como uma ameaça. Eu não vejo isso por aí.
às vezes é medo, né? Limitação da visão daquela pessoa, não é? Que experimentou aquilo no negócio dela e não deu certo. Ou é uma experiência individual que não foi à frente, ou até uma tentativa mesmo da pessoa te proteger. Por exemplo, quando eu comecei a pensar em abrir alguma coisa relacionada com festa, eu ouvi pessoas queridas falando assim: ah, mas esse negócio de festa não funciona muito bem. Porque aqui já abriram umas 2 empresas, né, fulana? Abriu ali uma empresa, acho que ficou aberta uns meses e tudo, não deu muito certo. Ela não está falando isso por mal, ela quer te alertar, mas por outro lado, ela também não entende exatamente qual é a sua ideia. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar o mercado de festa aqui, eu vi um pouco de tudo. Eu fui numa loja de uma cake designer famosa, onde eu morei primeiro aqui, e ela falava assim: ah, não, mas isso eu já tentei. Eu trouxe muito produto para vender aqui e tudo, e não deu certo. Mas para ela não deu certo aquele tipo de produto, mas outro produto, que é o que ela tem hoje, deu certo. Ela tem o negócio dela aberto por 15 anos, então errado não deu. Mas ela quer te proteger de alguma forma, ou naquela hora eu até achei que ela não queria muito uma concorrência, não sei bem. Mas outras pessoas falavam: ah, português não gasta com festa, não, o mercado de festa aqui não dá dinheiro. Um outro casal empreendedor que eu conheci aqui, há uns anos atrás, antes de eu ter a minha empresa, e eles falaram assim: não, a gente está abrindo uma empresa de limpeza, e tem um consultor, ele é contador, mas ele também é consultor, e vai lá que ele vai te dar ótimas ideias e tudo mais. E aí eu fui lá, expliquei a minha ideia, o que eu queria fazer, que é o meu negócio hoje. Já estava meio encaminhado, mas eu fui lá para ouvir, não é, a opinião de alguém que foi muito bem recomendado. Claramente ele nem entendeu, ele nem estava disposto a ouvir, e ele na hora falou que não, isso não dá dinheiro, vai abrir uma empresa de limpeza. E eu pensei: nossa, mas ele dá dica de limpeza então para todo mundo, né? Porque o outro rapaz que mandou eu vir aqui abriu uma empresa de limpeza, uma cidade tão pequena, ter 2, 3 empresas de limpeza, mais as que já existem, não fazia muito sentido. Isso vai acontecer, nem todo mundo precisa aprovar a tua ideia. Você tem que acreditar nela, mais do que tudo. Mas antes de você colocar a sua ideia em prática, eu acho que você tem que pesquisar e viver o mercado. Que muita gente aconselha baseado no que ele conhece daquela ideia, não no que é realmente possível. Isso é muito perigoso, porque as pessoas não conhecem tudo, elas não têm uma opinião validada sobre tudo, né? É impossível alguém saber de tudo. Se você ouvir pessoas do mesmo ciclo e das mesmas áreas, você vai acabar criando negócios iguais. E negócios iguais, eles têm que se diferenciar de alguma forma. Ou você vai criar alguma coisa no mesmo formato que já existe, para o mesmo público que já existe, vai concorrer com alguém que já tem uma imensa solidez de mercado, que já tem a confiança das pessoas daquela cidade, e que dificilmente as pessoas vão trocar. Elas não vão trocar o certo pelo incerto, muito menos quando esse negócio é montado por um imigrante. Mas aí é que está. A inovação, ela normalmente nasce de quem observou algo que os outros normalizaram. E aí foi que o jogo virou para mim. Durante a pandemia, eu comecei a trabalhar numa quinta de eventos. E eu trabalhei ali por mais ou menos uns 9 meses a 1 ano. Não era o meu negócio, né? Eu era mera funcionária. Aquele trabalho, aquela experiência para mim foi uma faculdade prática de mercado português no mundo de eventos. Foi toda a experiência que eu tinha, porque eu já tinha conversado aqui e ali com a Cake Design, com o Business Consultant, com não sei o quê, com outras pessoas do mercado, já tinha ido a outras lojinhas, ver o que tinha, o que não tinha. Mas quando eu realmente entrei no mercado, sentei naquela cadeira ali, é que eu ouvia o cliente, eu ouvia: ah, isso está caro, ah, mas esse espaço não vale isso, ah, eu conheço outro lugar melhor, ah, mas perguntavam: ah, mas onde é que eu consigo alugar isso, onde é que eu consigo alugar? Vocês indicam alguém para decoração? E aí eu fui pesquisando, eu fui me mexendo ali dentro de um negócio que, de novo, não era meu, mas eu fui entendendo, captando e ouvindo o cliente. Eu estava ali na linha de frente para ouvir e para entender. E eu peguei todo aquele conhecimento ali e fui pesquisar, e eu fui procurar produtos
que atendessem tanto aqueles meus clientes, e fui identificar que aquilo não existia no mercado. Tanto que eu sei de outros nichos que precisam de investimento aqui, que dariam muito certo, mas que hoje em dia não existe ainda. Né? Já até fiz propostas de sociedade para uma empresa brasileira para vir para cá, mas não rolou. O mercado ele existe e existem dores no mercado que ainda não estão sendo resolvidas, mas que você tem que estar ali para entender, para observar, para ouvir, para que a sua ideia amadureça. Porque às vezes a sua ideia ela não está pronta para entrar no mercado do jeito que o mercado é, porque a sua ideia tem que se adaptar ao mercado. No meu caso, eu poderia ter agido de uma forma muito impulsiva e ter quebrado a cara. Mas quando eu passei por aquela faculdade ali, naquela linha de frente, eu percebi que o meu nicho, né? Ele faz sim, ele consome do jeito que ele acha justo, do jeito que ele acha correto, do jeito que se ele somar aqui, 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 que faz sentido para ele. E isso é entender a cultura do lugar. Isso não é impor o que você trouxe do Brasil e está aqui e pronto, é assim que tem que ser. E uma coisa muito também importante de falar aqui é que eu não empreendi aqui em Portugal para ficar rico. Porque muita gente fala assim, não, empreenda e eu estou começando a ganhar muito dinheiro, e empreender é para ficar rico. Não. Para mim, ficar rico é no Brasil. O volume de dinheiro que se movimenta, tanto no mercado de festa quanto em outros, todos os mercados, a gente tem uma vasta, imensa população para atender. Não tem nada a ver com o mercado português. Mas, para mim, na minha realidade, o que eu queria é, se eu conseguir o meu negócio que vai me gerar uma renda de um salário mínimo ou pouco mais do que isso, porque no início era tudo o que eu queria, um trabalho que me dê prazer, que me ocupe a cabeça, que me traga desafios, que me preencha o tempo, porque eu já estava ali 3, 4 anos sem trabalhar, dê alegria, né? E que ao mesmo tempo me gere uma renda que ajude uma vida um pouco mais preenchida aqui, para mim tá ótimo, porque eu prefiro que seja no meu negócio do que eu trabalhe para os outros. Até porque a pessoa, como eu, que tem uma mente empreendedora, é muito difícil ela se alinhar com o que um empreendedor, um dono de negócio arraigado, português, que está aqui há décadas tocando aquele negócio e que te contrata como um funcionário, dificilmente ele vai ouvir as tuas ideias. As tuas ideias não vão ser implementadas. Você é funcionário. Você entra mudo, executa e sai calado. Ponto. O dono é ele. E a minha mente empreendedora, ela não consegue não falar, ela não consegue não dar ideias, ela não consegue não querer melhorar os negócios, né? Então, para mim, era impossível eu ser funcionária. Não digo que eu nunca serei, mas naquele momento, aliás, a minha veia empreendedora não me permite isso, né? Mesmo que você seja uma pessoa como eu, que vem para cá e está à procura de abrir um negócio, a minha grande, valiosa, maior dica desse vídeo é: trabalhe na área que você quer empreender, vai para a linha de frente, observa, atende o cliente, escuta a reclamação, veja o bastidor, veja como aquele mercado funciona, né? Porque atrás dali do balcão, atrás de um atendimento, atrás do computador que seja, do telefone, você vai entender o que as pessoas pedem, o que elas estão evitando, o que elas valorizam, e principalmente o que elas nunca vão dizer em pesquisa nenhuma por aí que você vai fazer e vai rodar. Né? Quando o pessoal fala assim, rode uma pesquisa. Gente, pelo amor de Deus, vai para trás do balcão. É ali que está o segredo. Que você queira abrir um negócio, sei lá, no ramo de automóveis. Vai para o ramo de automóveis, mesmo que você não precise do salário. Né? Mesmo que você já tenha a grana para poder montar o teu negócio, vai para a linha de frente, para você se entender com quem você está falando e para que o seu negócio, às vezes, o que você vai passar ali 6 meses, 7 meses, 8 meses, que seja, vai ser uma virada de jogo completa para o negócio que você, às vezes, vai ter que ficar tentando e retestando e quebrando a cabeça enquanto o teu negócio está andando. E quando você observa, você observou, falou, isso aqui não funciona desse jeito, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui as pessoas pensam diferente, e isso vale ouro, porque você pega isso e já abre com outra visão. Porque, de novo, eu vejo pessoas chegando
em Portugal e abrindo negócios muito rápido. Não estou dizendo que ele vai dar errado de cara, né? Mas o que eu escuto é, o que dá dinheiro em Portugal é café, comida, tem que abrir um restaurante, né? E aí vão abrir projetos lindos, bonitos, colocam o dinheiro que trouxe inteiro de uma vida e fecham. Não todos, graças a Deus, porque eu não estou aqui para dizer que vai dar errado ou que vai dar certo, estou dizendo aqui a minha experiência e o que eu já vi aqui. Porque a vida do comércio, a vida de um café, é para quem está disposto a viver dentro de um café, para quem não quer ter vida, para quem quer estar no café. E muita gente não está disposto a abrir mão de final de semana, a abrir mão de feriado, a trabalhar dia após dia, ter dificuldade de achar mão de obra, porque essa é a realidade de um restaurante e essa é a realidade de um café. O português, ele é muito fiel aos lugares que ele frequenta. Então, é muito difícil ele chegar e provar uma culinária diferente, um tempero diferente, um assado diferente, e falar, isso aqui é maravilhoso, eu vou voltar daqui a um mês, daqui a 3 semanas, eu vou indicar e tal. Vai ter sempre uma ressalva, porque não é a nossa culinária. A nossa culinária é brasileira. Por mais que existam similaridades, não é igual. É demanda pagadora, né? Então, você tem que estudar onde você vai abrir o teu negócio. Né? Para que ele vai sair do restaurante que ele já frequenta, que ele conhece o dono, que ele é bem atendido, que ele conhece o sabor, que ele já sabe quanto ele vai pagar para entrar no seu, para testar uma coisa nova? Trabalhar com comida aqui em Portugal, cozinhar para o português, é muito difícil. Não, ele é exigente e porque ele está acostumado com o paladar da comida dele, é a culinária portuguesa. Né? Então, é muito difícil você querer fazer a bifana como a moça do restaurante que eu vou sempre cozinha. Eu não consigo fazer em casa, por mais que eu tente. Tenha cuidado em se meter com culinária. Em Portugal não existe isso de a nova moda, o lugar que é bonito, eu vou lá para fazer uma foto no Instagram. Não existe isso. Né? Então, você não enfia um negócio goela abaixo das pessoas. Você conquista esse espaço. É uma conquista devagar, é uma confiança, é uma relação que você vai criando ali ano a ano. Eu vejo aqui com os meus clientes, que já estou há 4 anos no mercado, e eu tenho clientes que todos os anos alugam 2, 3 vezes comigo. Graças a Deus, clientes super fiéis. Por quê? Porque foi construída a confiança. Então, assim, né? Muito cuidado com essa romantização, né? Do empreendedorismo no exterior. Ah, você quer abrir um negócio no exterior? Aí vem muitas falácias, a gente às vezes ouve muita coisa. Eu tenho as minhas ressalvas, não para você não empreender, mas para você observar. Porque o dinheiro que você perde na sua impulsividade, ele pode ser todo o dinheiro que você ganhou na sua vida. Ele pode ser um empréstimo que você pegou para abrir. Ele pode ser o carro que você vendeu e que você não vai recuperar tão cedo. O seu negócio ele tem que dar certo, muito provavelmente. Né? O tempo que você vai demorar para conseguir esse dinheiro, esse retorno do teu investimento, às vezes é melhor você perder ele na pesquisa. Então, eu sou muito grata aos 3 anos que eu não trabalhei, que eu observei, as pessoas com quem eu conversei, a hora que eu ia abrir e que eu voltei atrás. Primeiro abri o meu negócio em um formato que não daria certo, que hoje já teria sido engolida, e aí depois eu voltei atrás e sou muito grata por ter trabalhado na quinta que eu trabalhei, por ter aprendido ali muita coisa. Toda a minha visão, né, foi construída com base muito ali no que eu vi, nas pesquisas que eu fiz, na minha tentativa de ajudar os clientes ali. Isso, o dinheiro que você perde na impulsividade, ele demora muito mais para voltar do que o tempo que você investiu em entender, em estudar, em observar. E talvez hoje, se eu pudesse resumir tudo isso em uma única frase, essa frase seria: antes de você empreender em Portugal, aprenda Portugal. Porque a ideia é certa, no mercado errado, ela quebra. Mas, às vezes, uma ideia simples, numa dor real, no mercado que você finalmente aprendeu a enxergar, que você entendeu como aquele consumidor pensa e age, não do jeito que você quer que ele haja, mas do jeito que, de fato, a sociedade aqui age, aí sim, esse negócio pode mudar completamente a sua vida. Então, pela primeira vez aqui no YouTube eu estou dizendo sobre o meu negócio. Eu empreendo há 4 anos aqui em Portugal, tenho uma empresa de festas. No próximo vídeo eu venho contar um pouquinho mais do Planeta Festa. Se quiser seguir, é @planetafesta.pt e o meu Instagram pessoal é o Carol no Mundo, da minha filhota é o Valentina na Mochila. E aqui eu falo muito sobre
as minhas reflexões, a minha vida de imigrante, 8 anos aqui nesse país, que me acolheu muito bem, que eu respeito muito e que sou muito grata, e também as minhas indefinições para o futuro e a minha visão sobre o país. Espero que você tenha gostado desse vídeo e acho que foi uma grande conselho que eu te dei aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.